Olá, tudo bem? Como é que está você? Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe o nosso vídeo. Todos vocês que já fazem parte, estejam também, se já se inscreveram, mas não ativaram o sininho, que possam estar ativando para que as mensagens, assim que colocadas aqui no nosso canal, cheguem no seu celular. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça também de compartilhar. Realmente aconteceu para nós estarmos lendo e também mais uma vez tirando alguma lição para as nossas vidas. Quantas vezes, muitas vezes, na verdade, Deus fala conosco
o tempo todo, não obedecemos, não ouvimos. De repente a situação muda e queremos que Ele nos ouça imediatamente. Ele não pode responder a alguém que se distanciou dele, foi buscar os seus próprios caminhos e agora retorna e quer que Deus responda. Por misericórdia, Deus faz até muito por nós, mas naquele momento ali Deus ficou calado. E pode ser que você, meu irmão, minha irmã, que alguém possa estar neste momento passando por isso, por um momento de silêncio do Senhor. Mas Deus continua provando o seu coração, esperando que você tome a resolução de tão somente agradá-lo, fazer a sua vontade. E Saul vem e pede, não é, que leve a essa mulher e vai ser levado a essa feiticeira. E lá ela já tem receio, porque sabia que Saul, o rei, havia decretado a morte de tais pessoas. Que aí ele diz que não se preocupe, não vai acontecer nada com ela. E ela vem e começa, não é, ali fazer o seu, como é que eu posso dizer, o seu ritual, não é, de incorporação, de visão espiritual que não era de Deus, porque o inimigo engana, o inimigo vem como um anjo de luz e muitos são os que estão sendo enganados por Satanás. Ele vai perguntar a ela, vocês devem estar lendo, vocês vão ler, o que é que você vê? E ela diz, eu vejo deuses que sobem da terra, olha para aí, vejo deuses que sobem da terra. E logo depois ela vai dizer o quê? Vejo um homem, um ancião, com uma capa, e ele entendendo Saul, que era Samuel. Na verdade, não era Samuel, entendeu ele pela forma que Satanás se manifestou através da visão daquela mulher. E ele pede conselhos e ali vai desenrolando, e você pode dizer assim, mas ali vai falando e dizendo, Samuel disse, o seu reino, você já sabia que o seu reino seria, né, passado a outro, seria rasgado. Então vai desenrolando. Por quê? Porque na conversa de Saul com aquela mulher, o entendimento de Saul era que era Samuel. Então vai falando isso e diz que seus filhos morreriam juntamente com ele amanhã. Realmente eles morreram. Claro, não é que o inimigo tinha essa compreensão. Satanás tem a compreensão do que pode acontecer devido aos nossos atos, devido àquilo que nós estamos fazendo. Mas ele disse, amanhã estarão comigo. Satanás dizendo na boca daquela mulher. No desenrolar da leitura da palavra, você vai ver, você, meu irmão, vai ver, minha irmã, passaram-se 3 dias para isso acontecer, não foi no dia seguinte. Nós sabemos que Satanás se engana mesmo, e muitos são os que se enganam por Satanás, por seus ardis. Me recordo, eu criança ainda, mas não me esqueço, né? Minha mãe, como já contei a experiência, aos 7 anos, trabalhando, brincando com boneca, costurando roupa, e a boneca passou mal. E a pessoa que a criara, sua prima mais velha, levou para que ela viesse a fazer, né? Levou para que alguém dissesse o que podia estar acontecendo e disseram que ela tinha que desenvolver. E ali ela foi envolvida com isso, mas aos 5 anos, antes de chegar aos 7 anos, ela ia para a igreja com o Senhor. E ela nunca se esqueceu desse Senhor, desse vizinho que levava. E eu creio que ali ela pode ter tido encontro com o nosso Deus, indo à frente. Eu não sei como foi ali na igreja, mas eu creio. Sim, por isso Deus projetou toda essa maravilha para a nossa família e a salvação da nossa mãe. Glória a Deus por isso. E eu vi aqui, então ela ficou, né, por muitos anos envolvida com, não a feitiçaria, não importa, não existe a mesa branca, mesa negra, claro que cada nível é para pior. Mas tudo é a mesma coisa, são os mesmos espíritos vindo como anjos de luz ou não é? E ali eu vi aqui uma senhora chegando aqui em casa, que alguém tinha morrido da família dela, o tio, alguém assim, e colocou a mão sobre minha mãe, e ela manifestou
né? E ali veio uma pessoa falando, parecendo uma voz grossa, parecendo a voz de um homem, e gemendo com a dor, uma dor nos pulmões, né, nas costas. E aí a pessoa disse que até o final, as coisas que aquele homem falou para aquela mulher, ela disse, né, que minha mãe, que não foi minha mãe, falou a mesma coisa, as mesmas palavras, e a dor que estava é porque ele morreu tuberculoso. Então ela sentiu em seus pulmões aquela dor. Então o inimigo engana. Ele sabia porque tudo que Saul fazia estava conduzindo à morte. Então ele deduziu, os filhos também vão. Então não vamos nos enganar que não foi Samuel que ali esteve, mas foi um inimigo das nossas almas, camuflado para que enganasse mais ainda aquele que já estava com seu coração dobre, não se firmava na verdade, fazia tudo errado, não tinha uma constância para com Deus, mas que nós possamos estar diante de Deus diariamente, buscando o Senhor, fazendo, repito, a sua vontade, desejosos, desejando realmente fazer a sua vontade, porque se não fizermos, podemos ser enganados, como Saul foi enganado, um homem escolhido por Deus, mas que foi enganado. Então, nós podemos ver ainda, não é? Davi, que vai de novo, o rei Aques, não é? Marchar com Aques, o rei de Gate. E chegando ali, naquela terra dos filisteus, alguém vem no versículo 5 e diz: não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Novamente essa canção. Isso marcou ali aquele momento, aquela época, e alguém sempre temia Davi por causa disso. Mas ali vocês vão estar lendo, vocês vão estar vendo, né, o que Deus vai estar falando através da sua palavra, porque eu tenho gravado algumas coisas e os áudios, né, saem longos. E aqui só é uma breve palavra, na verdade, porque estamos fazendo, repito, não é um estudo, mas uma leitura da palavra, e eu deixo algum texto, alguma coisa dentro da própria palavra para estar orientando, para que Deus esteja falando conosco no dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Deus maravilhoso. Podemos ver, Senhor Deus, ali naquela cidade de Ziclag, Senhor, quando todo aquele povo foi levado, as mulheres de Davi, os filhos daquelas pessoas, e o Senhor deu a Davi de novo a direção quando ele pede, quando ele ora, quando ele pede ao Senhor: poderei ir, posso ir, vou vencer, vou resgatar todas essas almas, essas vidas. E o Senhor orienta: vá, porque você vai resgatar. E ali ele vai, e o Senhor faz ele se encontrar com aquele homem que havia fugido dos amalequitas, e ali aquele homem vai ensinar o caminho justamente onde estão aqueles que levaram todos dali da cidade de Ziclag, e encontra, e ele resgata, e ele traz de volta, Senhor. Não é por acaso, o Senhor continua, ó Pai, trabalhando nas nossas vidas, o Senhor continua diariamente conosco, quando nos entregamos ao Senhor, quando nós oramos, quando pedimos ao Senhor a direção, o Senhor nos dá. Que direção teu servo, tua serva está precisando, ó Pai? Mostra agora aos teus filhos, ó Deus, que direção seguir, que direção tomar. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós estamos diante de Ti. A Tua palavra se cumpre, Senhor. E aqui vamos ver, ó Deus, na Tua palavra, a morte de Saul e de seus filhos. Nós podemos ver, Senhor Deus, que ele morreu. Perdeu, Senhor Deus, a oportunidade de ser falado até hoje em Israel como um bom rei que serviu ao Senhor, mas não. Mas Davi, a despeito de tudo que fez, por ter um coração que se arrependia de verdade, até hoje é falado em Israel. Que assim nós possamos ser, ó Deus, não como alguém que o Senhor levanta no ministério, mas que a pessoa cai, envergonha o teu nome e deixa de ser falado para o bem, como uma pessoa que serviu ao Senhor, e é o contrário.
conhecido como aquele que abandonou o primeiro amor, abandonou as primeiras obras. Ó Deus, entrega em tuas mãos, ó Pai, os teus servos, Senhor, que possam estar passando uma situação de vergonha, não querem, mas estão vivendo, Senhor, porque alguém disse alguma coisa contra esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Que o Senhor venha agora, ó Pai, e resgate, ó Deus, diante de todos a verdadeira imagem desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Senhor, perdoe os pecados do teu povo. São muitos, ó Deus, que estão pecando diante de ti, que não agradam ao Senhor, mas muitos mais, Senhor, são os que estão buscando a tua presença, que desejam fazer o teu querer. Deus, entregamos em tuas mãos, Senhor Deus, todas as vidas. Entregamos em tuas mãos os lares dos teus servos. Entregamos nas tuas mãos, Senhor Deus, as vidas que choram, que clamam, Senhor, por uma cura, por uma libertação, por salvação dos seus entes queridos. Que neste dia ainda, Senhor, aconteçam milagres na vida de cada um dos teus filhos. Obrigada, Senhor, porque eles estão fazendo a leitura da tua palavra e o Senhor vem falando aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque temos aprendido lições de como devemos prosseguir na tua presença diante de ti. Entregamos sim os nossos corações, Senhor, que lavados pelo sangue de Jesus permaneçam fiéis ao Senhor. Não com o coração humano, carnal, o desejo do coração, Senhor, mas que tenhamos o desejo tão somente, ó Deus, espiritual, um coração lavado espiritualmente falando, para agradar a ti, Senhor. Entregamos em tuas mãos e cremos que o melhor o Senhor está fazendo por nós. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos e te agradecemos por isso. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.